Oi, pessoal. Voltamos agora para a nossa segunda aula do CAMB. Espero que todos vocês estejam bem e que possam continuar aproveitando dessa oportunidade que essa escola de partículas, astropartículas, campos e cosmologia está ofertando para vocês. Só para lembrar que nesse curso a gente está aprendendo o que é o CAMB, a gente está aprendendo a lidar com as entradas e as saídas do CAMB, e a gente já iniciou a ver um pouco como modificar o CAMB. Né? Então, como um breve resumo do que é o CAMB, de como que ele faz, se a gente lembra dessa primeira imagem que a gente está vendo aqui, ela nos mostra, então, as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, uma radiação que tem sua origem no universo primordial, que foi liberada quando o universo se tornou transparente à radiação, quando houve o desacoplamento entre fótons e bárions. E essa radiação cósmica de fundo, ela é isotrópica a menos de flutuações de temperatura da ordem de 10 a menos 5. Então, essas flutuações de temperatura que tem a sua origem, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, no cenário inflacionado com flutuações quânticas, esse tipo de flutuação nos permite usar a teoria de perturbações lineares e evolui cada um dos modos de maneira independente. O câmbio ele faz isso usando esse gauge síncrono, que é o gauge onde a matéria escura está em repouso, né? Mas essas perturbações elas também podem ser estudadas no gauge newtoniano, que normalmente tem essas características de perturbações aqui, com esses potenciais. Para uma visão mais aprofundada de todo esse formalismo, eu indico essa referência, que eu posso deixar no final a referência completa, e você também podem acompanhar essas coisas nas notas de aula do CAMB. Algumas equações que eu não mostrei na aula passada é que quando a gente vai resolver no CAMB, as equações de background, elas são fixas para uma métrica FRW homogênea, desse tipo aqui, né? Então essas são as equações de Friedmann, e as perturbações na métrica, no gauge síncrono, assumem essa forma aqui. Esse é o padrão do CAMB, né? O que o CAMB faz. Nessa aproximação linear também, a gente vai conseguir relacionar as quantidades primordiais através dos seus valores atuais, usando a função de transferência, que é definida dessa forma aqui, uma função que depende do K, que são os modos de onda, e do eta, que é o tempo comóvel. Por que e a gente precisa fazer isso através dessa função de transferência? Porque desde o universo primordial até hoje, muitas coisas aconteceram, né? Então, essas quantidades, tanto a parte de radiação quanto a parte de matéria, e aí por radiação a gente está falando de neutrinos, fótons, matéria, a gente está falando de matéria bariônica, matéria escura, elas evoluíram desde o universo primordial até hoje, e como essas quantidades evoluíram, está contido nessa função de transferência, né? Então, o CAMB faz essa evolução resolvendo as equações de Boltzmann, que a gente já viu um pouquinho na aula passada, e ele calcula o espectro de potência utilizando essas funções de transferência e o espectro de potência primordial, que é esse PR aqui, faz também uma decomposição em harmônicos esféricos, e no fim, o espectro de potência que a gente vê está construído com base nesses CLs, né? E esses X e Y aqui, eles são relacionados com as funções de transferência para os modos de polarização da luz também. Então, a gente pode ter um CLTT, que só relaciona a função de transferência de coisas da temperatura, né? Então, que tem a ver com a radiação. A gente pode ter E e B, que são os modos de polarização do modo E e do modo B também. Para um detalhamento mais completo, eu aconselho vocês a utilizarem as notas. Então, o que a gente viu é que para rodar o CAMB,
a gente tem que modificar aquele arquivo, que é o params.ini, que nele vai conter todas as informações sobre a cosmologia, como os valores de parâmetros cosmológicos, o que a gente quer produzir como saída, e etc. Né? Muitas coisas a gente pode fazer já dentro do params.ini. Para rodar o Cambi, uma vez que o código esteja compilado, a gente vai usar sempre aquele comando, .cambi-params.ini, e ele vai gerar as saídas de acordo com o que você pediu, né? Então, se você pede só perturbações escalares, o que ele vai produzir como saída nesse formato .dat vai ser aquele nome que você deu no params.ini e vai te dar só a parte de escalar, do espectro de potência escalar. Se você pediu a parte tensorial, ele também vai te dar o espectro de potência tensorial, que são esses CLs, para o caso tensorial, e aí, nesse caso, inclui o modo B, né, que só existe quando a gente tem perturbações tensoriais. Se você quer incluir o efeito de lenteamento, você coloca o true lá no params.ini, nesse label que vai ter lá. E sempre tem a versão do Cambi em Python, que eu já falei para vocês que existe também, né? Então, quando o Cambi produz uma saída, vai ser algo desse tipo. Eu não abri com vocês na aula passada, só falei o que cada coluna continha, mas é uma coisa desse tipo aqui, né? Então, na primeira coluna a gente tem o L, que são os multipolos. Na segunda coluna a gente vai ter os CLs para o espectro de potência TT, para a coluna 3 do modo E, a coluna 4 cruzado. Na coluna 5 e 6 a gente vai ter o CFI e o CFT, que está relacionado com o potencial de lentes, né? Então, esse aqui é a configuração a saída gerada quando a gente quer só perturbações escalares. Se a gente dissesse que também queria tensoriais, aqui iriam aparecer a coluna do modo BB, e quando a gente diz que quer lenteamento, vai aparecer também outra coluna que seria um DD também. E aí, dependendo de qual configuração você colocou no params.in, né, de quais combinações de parâmetros, que aqui eu estou exemplificando, por exemplo, a gente modificar a quantidade de matéria escura, e isso aqui reflete na quantidade do ômega lambda, por exemplo, reflete na quantidade de matéria bariônica, a gente vai ter diferentes saídas para o espectro de potência. A gente já viu isso na outra aula, como faz. Esse é para o espectro de potência de temperatura, né, aquele que eu mostrei antes, mas aí a gente vai ter aqui para o modo, a correlação cruzada, para o modo E, e aqui o potencial de lentes, né? Mas o que eu estou querendo dizer com esse potencial de lentes? Aqui só um breve resumo de o que mais ou menos, o quanto o Cambi faz, né? Então, ele usa a integração normalmente de Ruge-Kutta, integração numérica, resolve as equações do gauge síncrono, e ele vai fazer isso para uma centena ou mais de equações para os multipolos, de modo das equações de Boltzmann, faz isso para uma centena de modos de onda também. A gente vai considerar perturbações escalares, vetoriais, tensoriais, evolui todas as quantidades, baryons, matéria escura, fótons, adiciona neutrinos, evolui essas perturbações gravitacionais e faz isso para o tempo conforme que você deu na quantidade de passos que deu. Então, é muita coisa, assim, um simples run do Cambi, ele resolve essa quantidade gigante de equações perturbadas, evolui elas com o tempo, para fornecer como saída coisas desse tipo aqui que a gente pode, no fim, confrontar com os dados. Né? Com relação a essa parte do potencial de lentes, por que isso também é importante? Né? Porque desde que a radiação cósmica de fundo foi liberada até a gente conseguir observar ela hoje, tem muita coisa acontecendo aqui no meio do caminho, né?
a gente vai ter, em seguida ao desacoplamento, que é quando a radiação do cosmo de fundo é liberada, a, a matéria ela vai começar a aglomerar e formar as estruturas, né? Então, ao longo do caminho, a radiação cósmica de fundo vai sendo defletida pela presença de matéria. A gente sabe que, na relatividade geral, esse foi o grande insight de Einstein, dizer que a presença de matéria deforma o espaço-tempo, e não só deforma o espaço-tempo, como deforma a trajetória de objetos que passam ao redor e deforma a trajetória da luz. Então, essa radiação é, enfim, radiação, luz, então ela vai ser defletida à medida que ela passa por regiões de sobredensidade e regiões de subdensidade. Então, aquele mapa da radiação cósmica de fundo, quando a gente vê o efeito de lentes, então a gente vai ter uma deflexão e a gente vai ter um mapa desse tipo aqui, com os fótons da radiação cósmica de fundo sendo defletidos, né? Esse alfa seria o ângulo de deflexão e ele está relacionado justamente com o potencial, quando a gente fala potencial de lentes, né, seria o potencial gravitacional que está relacionado com essa distribuição de matéria que tem ao longo do caminho entre o observador e a origem da radiação cósmica de fundo. E esses são efeitos importantes de serem contados, porque quando você vai fazer um mapa do potencial de lentes, que é uma coisa desse tipo aqui, se você não considera o efeito de lenteamento, para a temperatura você vai ter esse padrão, para a polarização do modo E, e para um potencial de lentes você vai ter algo assim. Quando você inclui o efeito de lenteamento, né, mandando fazer aquele do lensing true, e aí você vai escolher se vai utilizar a evolução linear da matéria escura ou algum daqueles outros números que significavam diferentes modelos de evolução para a matéria escura, você vai poder ver esse efeito aqui, né, o efeito de lenteamento no mapa da radiação cósmica de fundo. E é importante a gente saber descontar esses efeitos aqui, porque, por exemplo, a gente poderia ver uma polarização do modo B, mas que não é devido a ondas gravitacionais primordiais, senão apenas devido a efeito de lenteamento, né? E aí, a importância do efeito de lentes é mais importante em grandes multipolos, que significa pequenas escalas, né? Então, para pequenas estruturas. Se a gente considera uma evolução linear ou não linear, a gente vai ver aqui uma supressão na formação de pequenas estruturas quando a gente adiciona ou retira o efeito de lentes. Só mais uma vez mostrando aqui que a gente não tem grandes diferenças aqui em baixos multipolos, mas quando a gente vai para bem altos multipolos, a gente vai ter uma grande diferença entre a evolução linear e não linear, incluindo o efeito de lenteamento. Agora a gente pula para uma outra parte que o Cambly também aborda, que é a questão dos neutrinos, né? Então, aqui eu não vou me aprofundar tanto, né? Essa parte física de partículas tá um pouco aquém do meu conhecimento, mas o que é padrão e o que a gente sabe é que no modelo padrão de física de partículas, os neutrinos são sem massas, mas já há algum tempo na literatura notou-se que há uma oscilação dos neutrinos, né? Eles mudam de sabor, né? Que assim fala. Então, um neutrino do elétron pode transformar no neutrino do mu, neutrino do tal. E essa oscilação está relacionada com o neutrino ser massivo, né? Então, agora a gente tem que estender esse modelo padrão de física de partículas e adicionar neutrinos massivos. Vai ter diferentes hierarquias, né? Então, que cada neutrino tem uma massa diferente, ou que dois neutrinos têm uma mesma massa, e a gente diz que são degenerados, e um outro neutrino tem uma massa diferente. E a partir da cosmologia, a gente também consegue impor vínculos sobre a massa dos neutrinos, mas não sobre a massa dos neutrinos individuais, senão que sobre a soma da massa dos três neutrinos
talvez alguma distinção entre as possíveis hierarquias que existam. E como isso é feito dentro do Camber? Isso é feito ao se considerar o número de espécies relativísticas de neutrinos, né? Então, esse número, ele entra na equação para densidade de radiação, né? Que vai ter fótons e neutrinos dessa forma aqui. E vai entrar também esses efeitos dos neutrinos, vai entrar nessa quantidade que seria a soma da massa dos neutrinos, né? Então, no cenário padrão, se assume que a gente tem 3 neutrinos ativos, e todos com a mesma temperatura da CMB, e aí o valor esperado para esse N efetivo é um 3.046, 3 espécies, neutrino do elétron mu e tal, e esse 0.46 é para contar o desacoplamento do neutrino do fluido fóton-bário, que não foi algo instantâneo, então tem esse número um pouquinho mágico aí, eu não sei muito mais sobre isso. E a gente vai ver 2 efeitos dos neutrinos serem massivos. No background, a gente vai ter um shift, né, um deslocamento da época em que aconteceu a igualdade em matéria-radiação, dependendo se você tem mais ou menos espécies relativísticas, mais ou menos neutrinos, o acoplamento entre neutrino e fluido fóton-bário vai ser deslocado e, consequentemente, a igualdade entre matéria e radiação também vai ser deslocada, né? Então, a gente vai ter um shift, que a gente pode ver aqui pela posição dos picos do espectro de potência das flutuações de temperatura. E nas perturbações, a gente vai ter uma supressão do crescimento de estruturas, né? Então, por exemplo, se a gente não tivesse neutrinos, as estruturas elas teriam começado a aglomerar antes e, portanto, a gente teria um espectro de potência, uma amplitude do espectro de potência da matéria maior do que com os 3 neutrinos que a gente tem. E assim sucessivamente, se tivesse mais neutrinos, a gente teria uma supressão ainda maior aqui no espectro de potência da matéria. Então, uma forma de se investigar se esse número efetivo é realmente 3, seria utilizando o espectro de potência da matéria, por exemplo. E aí, no params.ini, só um breve comentário aqui, que ultimamente na literatura tem sido bem forte, né, a discussão sobre a tensão de Hubble, que vem aí da estimativa que é feita utilizando os dados da radiação cósmica de fundo, que, portanto, inclui um modelo cosmológico, que é o lambda-CDM, que é um modelo que está em discordância das estimativas do parâmetro de Hubble, utilizando dados de supernovas no universo local. E aí, uma das alternativas para tentar reconciliar esses 2 valores seria permitindo uma espécie de neutrino a mais, que seria um neutrino estéreo, né? E aí esse número efetivo iria para 4, tem alguns estudos nessa área, mas tem também estudos de física de partículas que não permitem esse tipo de coisa, então é algo que ainda está bem forte na literatura, essa discussão. Para a gente lidar com essa parte dos neutrinos no params.ini, a gente tem que encontrar, vai ser uma parte mais para baixo do params.ini, a gente vai encontrar uma parte que vai falar sobre a temperatura da CMB, e a gente vai ter aqui a contagem de neutrinos sem massa, neutrinos massivos, se eles vão ter a mesma temperatura que a radiação cósmica de fundo. Então, o caso mais simples que a gente tem é que a gente vai ter um neutrino massivo, 2 neutrinos não massivos, todos com a mesma temperatura, e aí, portanto, o número efetivo total é 3.046,
Mas, nesse caso, como a gente está utilizando um neutrino massivo e 2 neutrinos sem massa, a gente vai deixar esse 0,46 sempre no neutrino sem massa e adiciona um neutrino massivo. Então, a soma é 3,046, mas a gente está deixando aqui 2 neutrinos sem massa e um neutrino massivo. Para uma hierarquia invertida, né, se a gente só tem neutrino massivo, então vão ser 3 neutrinos massivos e apenas o 0,046 aqui no neutrino sem massa. Se existem autoestados degenerados, você vai ter que colocar aqui, você vai botar o número de autoestados, por exemplo. Então, eu tenho 2 neutrinos que compartilham a mesma massa, e aí você vai colocar qual a fração deles aqui, desde que o total some sempre 1. A gente vai ver um exemplo disso aqui logo em seguida, né? Então, por exemplo, né? O caso em que a gente tem um neutrino não massivo e 2 neutrinos massivos. Então, como que a gente muda isso no parâmetros.in, né? Então, um neutrino não massivo vai ficar 1,046. Eles têm a mesma massa e temos 2 neutrinos massivos. Então, todos têm a mesma massa que vem com o null mass fractions igual a 1, né? Eles não são degenerados. E o exemplo 2 é quando a gente tem 3 neutrinos massivos, sendo que 2 deles são degenerados, né? Então, nesse caso, vai ficar... não temos neutrinos massivos, temos neutrinos mais massivos 3, sendo que 2 são degenerados, então a gente vai escrever um 2 e um aqui, então a gente tem 2 autoestados e a fração de massas deles são essas aqui, 0,7 e 0,3. E perceba que ambos produzem os mesmos efeitos, tanto no espectro de potência das flutuações de temperatura, quanto no espectro de potência da matéria. Então, nesse caso, fica difícil distinguir apenas fazendo essa predição teórica aqui. Como exercício, é mais como uma forma de vocês irem testando o que está acontecendo aqui. Eu queria que vocês fizessem basicamente isso que tinha no slide anterior, né? Então, testar 2 modelos com neutrinos, um com neutrino padrão, que é já o que tem aqui no câmbio, e outro vocês escolhem. Se vocês querem, por exemplo, um neutrino massivo e nenhum neutrino sem massa, podem fazer a escolha de vocês, e aí vocês plotam o espectro de temperatura e o espectro de potência da matéria. Agora vamos para parte do espectro de potência primordial. Lembra que isso aqui também entrou naquele cálculo dos CLs, né, que são aquelas saídas que o câmbio produz. Né? Então, como eu falei bem no início, as condições iniciais do universo primordial envolvem uma teoria de inflação, em que o universo cresceu muito, muito rápido, num breve espaço de tempo, e aquele campo inflaton, ele estava submetido a flutuações quânticas, né? Então, essas flutuações quânticas do inflaton se traduzem em flutuações de densidade de matéria, que por sua vez se traduzem em flutuações de temperatura que a gente observa na radiação cósmica de fundo, que evoluem durante toda a história cósmica do universo, até formar as estruturas que nós observamos hoje. Então, isso está quantificado nessas perturbações primordiais, que podem ser parametrizadas dessa forma aqui. Eu vou mostrar uma outra equação mais na frente. Normalmente no CAMB se faz isso utilizando essa notação com o logaritmo, pois é mais fácil de ver a variação. Né? Então, a gente vai ter um espectro
quase invariante de escala, que seria dado por essa primeira parte aqui, né? Então, a gente tem uma amplitude AS de um espectro que depende do modo K sobre um K pivô elevado a um NS menos 1. E para ter um espectro quase variante de escala, esse NS teria que ser muito próximo de 1. A gente pode incluir uma dependência com a escala nesse espectro primordial, que é feito, portanto, através desse NRAM, ou desse NI, desse NRAM, que seria a variação desse NS com relação à escala é o NRAM, e a variação desse NRAM com relação à escala é esse NRAM. E essa é a notação que o CAMB usa. A gente pode ter essa mesma dependência das perturbações primordiais tensoriais, traduzidas no espectro de potência primordial tensorial, que tem sua amplitude AT e um índice espectral tensorial, NT, que também tem, pode ter uma dependência de escala sendo feita dessa forma. Então, isso pode ser contabilizado no CAMB e a gente vai ver um pouco melhor, então, como fazer isso, né? Só notando que a razão tensorial escalar, né, entre o quanto tem de perturbação tensorial e escalar, é dada em termos desse parâmetro R aqui, que é em inglês Tensor to Scalar Ratio, razão tensorial escalar, né? E a gente vai ver agora um pouquinho mais de detalhes onde estão essas informações dentro do CAMB. Essa é a parametrização padrão, né? O que é o modelo cosmológico padrão. Ele considera esse cenário inflacionário com um espectro de potência primordial desse tipo aqui, né? Que escrito em logaritmo tem aquela forma anterior. Isso dentro do parâmetros.in vai estar em uma partezinha que começa a falar do espectro de potência inicial e vai ter qual a escala pivô para qual o K pivô, né, para as perturbações escalares, para as perturbações tensoriais, vai dizer qual é a amplitude, o parâmetro AS, vai dizer qual o índice espectral, então os dados do Planck nos dizem que é algo em torno de 0,96 para o NS, e vai ter a parte tensorial também. Então, como eu falei, o NRAM é como o NS varia com a escala, o RAN é como esse NRAM varia com a escala, com a dependência com a escala, e o NS-1 está relacionado com a variação do espectro de potência primordial, assim, dessa forma. A gente vai ter o mesmo para as perturbações tensoriais, que também estão logo aqui em seguida. Então, tem o índice espectral tensorial, que seria o NT, o NRAM tensorial também, vai estar aqui com essa parametrização dessa forma, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente que a gente pode escolher qual parametrização utilizar da seguinte forma, né? Então, existem 3 parametrizações disponíveis para você usar no CAMB. Para ver um pouquinho mais, pode sempre ir lá nas notas do CAMB, né? Mas, basicamente, a primeira parametrização, quando você usa o Tensor Parameterization 1, você está escrevendo que o espectro de potência primordial tensorial vai ser escrito como aquele Rzinho vezes um AS, K sobre K pivô elevado a um NT. Então, quando você escolher parametrização 1, esse Tensor Spectral Index vai ser o NT e o Initial Ratio vai ser esse valor de Rzinho. Quando você escolhe a parametrização 2, você agora está reescrevendo o seu espectro de potência primordial tensorial dessa forma. Não com um AS, mas com um PDR, né? E a parametrização 3, você vai escrever simplesmente esse PDT como um AT, K sobre K pivô elevado a NT. E aí a gente pode agora
testar essas parametrizações, né? Então, você pode escolher a parametrização 1, 2 ou 3, e eu quero que vocês testem isso para esse valor de índice espectral tensorial 0,1. Então, o que acontece? Aqui esse tensor, spectral index, vocês vão atribuir o valor de 0,1. Vocês vão escolher qual parametrização vocês querem utilizar e, portanto, tem que mudar o número aqui, tem que mudar esse número aqui também, certo? Então, primeiro vai fixar o valor de NT em 0,1 e vai testar para dois valores de R, para R1 e para R0,1, que seria esse valor aqui, initial ratio. E eu quero que vocês façam o plot do nome que vocês forem dar. Eu quero o plot dos CLs das perturbações tensoriais, né? Então tem que lembrar de duas coisas. Colocar o getTensorTrue para poder gerar o modo B e você fazer o plot do modo B. E se você for usar a parametrização 3, ao invés de usar... isso aqui é importante. Ao invés de usar o TensorAmp, você usa o Initial Ratio. Onde está o TensorAmp? Mais para baixo, eu acho. Tá, então escolhe as parametrizações que vocês querem usar, pode ser duas, ou pode testar todas as parametrizações. E vamos ver o que acontece, né? Vocês devem usar, vocês devem obter um resultado desse tipo aqui, certo? Então, aqui eu só coloquei um label, esses plots eu fiz no plot mesmo, usando, no caso, as colunas 1 e 3, né? Que a gente quer o modo B, fazer o plot do modo B. Fiz para parametrização 1, usando o R 0,1 e o R1, e fiz para parametrização 2, usando o R 0,1 e o R1. Depois eu fiz para parametrização 1 e para parametrização 3, e agora o AT foi, e eu considerei dois valores para AT, então vocês podem tentar reproduzir isso aqui. Só quero confirmar onde está esse tensor AMP, mas deve ser por aqui. Eu acho que eu não cheguei a colocar nesse print aqui. Mas vai ter um parâmetro que vai ser algo desse tipo aqui, tensor amp 1. Ok, esse é o exercício 3. E agora, essas modificações a gente fez só no params.in, né? Até então, nós vimos modificações apenas no params.in. Mas, e se a gente quiser mudar a forma desse espectro de potência primordial? Né? Se eu quero mudar esse espectro de potência primordial, que tem uma lei de potência aqui, para um outro tipo, como, por exemplo, incluindo uma escala de corte, a partir da qual a gente vai ter uma supressão nos baixos multipolos, né? Então, por exemplo, seria algo do tipo que inclui uma exponencial desse tipo aqui. Então, a gente vai ter uma escala pivô Kc, a partir da qual a gente vai ter uma supressão nos baixos multipolos, né? Então, vocês podem ver um pouco mais sobre esse modelo aqui nessa referência, mas basicamente essa supressão em baixos multipolos através do espectro de potência primordial pode ser parametrizada através desses dois parâmetros aqui, uma escala pivô Kc e esse step aqui, esse parâmetro alfa. Como que a gente faz isso, né? Se vocês bem lembram, quando eu estava falando sobre os arquivos que o CAMB contém, eu falei sobre a existência daquele módulo que é o PowerTilt.f90,
que é onde a gente vai calcular o espectro de potência primordial, né? Que é onde o CAMB calcula o espectro de potência primordial. Então, dentro desse arquivo aqui, o CAMB contém essa equação aqui, naquela forma primeira que eu mostrei, que inclui o logaritmo, que é para calcular o espectro de potência primordial assim. Então, agora a gente vai entrar nesse Power Tilt e mudar a forma como o CAMB calcula o espectro de potência primordial. E notem que aqui a gente tem 2 parâmetros a mais, então a gente vai precisar fazer algumas modificações. Então, por exemplo, quando a gente entra no Power Tilt, o que a gente vai ter, o arquivo começa mais ou menos dessa forma aqui, né? Então, fala que esse módulo fornece o espectro de potência primordial, que está parametrizado numa expansão do logaritmo de K, né, do modo de onda, dessa forma aqui. Então, para o espectro de potência primordial escalar assim, para o espectro de potência primordial tensorial dessa forma aqui. Então, essa parte aqui está toda comentada aqui com essa exclamação. E então ele está mais ou menos explicando o que é que acontece. Primeiro, uma coisa muito importante. Eu queria um outro slide aqui agora, mas isso aqui já ajuda, né? Lembra que quando a gente estava fazendo modificações no params.ini, eu sempre falava, copia primeiro o params.ini, tenha sempre um original e copia para um outro novo params.ini com mais ou menos o nome do que você quer fazer para ter uma noção do que está acontecendo. Então, dessa vez, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro copiar esse Power Tilt num Power Tilt base, que é o que já vem padrão no CAMB. Então, nesse Power Tilt base, vai ficar o CAMB padrão, né? O que já vem nele. E a gente vai fazer modificações no PowerTilt.f90, porque se vocês bem lembram, em algum momento a gente entrou nesse arquivo makeFileMain para mudar o equations para equations.ppf. Ali também está dizendo como calcula qual arquivo, qual módulo vai calcular o espectro de potência primordial. Então a gente tem duas opções. Mudar no makeFileMain, cria um novo PowerTilt com outro nome e muda no makeFileMain, ou a gente faz isso aqui, copia um PowerTilt para um PowerTilt base, modifica no PowerTilt e não precisa mexer em nada no makeFileMain. Né? Então, a gente vai fazer as modificações dentro do arquivo PowerTilt e, em seguida, a gente vai compilar de novo o CAMB para ele entender essa nova modificação. Né? Então, para compilar, a gente faz um make clean para ele apagar tudo que ele tem na memória e compila novamente para ele entender as modificações que a gente vai incluir aqui nesse novo PowerTilt. E aí são regrinhas de ouro que vocês sempre têm em mente, porque à medida que a gente vai fazendo mais e mais coisas, os arquivos vão sendo modificados, né? Então, se, por exemplo, a gente faz essa modificação do Power Tilt, inclui uma nova forma de calcular o espectro de potência primordial, e quer testar um modelo de energia escura, um W0WA, sem usar o padrão, a gente vai acabar misturando coisas e talvez fazer predições erradas, né? Então, o ideal é sempre ter uma versão do CAMB original, né? Então, você pode baixar o CAMB uma vez, faz uma cópia dele, de toda a pasta, e deixa lá, CAMB original, e vai copiando quantas vezes você quer essa pasta completa para fazer coisas diferentes. Dentro do params.ini, a mesma coisa, sempre deixa uma versão do params.ini original. E quando você for fazer testes, não é uma boa ideia fazer teste 1, teste 2, teste 3, porque você acaba esquecendo o que você fez, você vai ter que entrar para conferir todas as coisas que estão escritas ali dentro. Então, sempre que for copiar um params.ini, faz algo assim, né? Coloca um nome que é mais intuitivo. Então, quero testar um modelo de energia escura com W0 igual a -1 e um WA igual a 0,2. Quero testar um modelo agora que inclui 2 neutrinos massivos. Então, usa esse parâmetro em número de neutrinos massivos 2. Como exemplo, sempre tem uma versão original, sempre tem uma versão
modificada. Então, já fizemos o passo de copia o Power Tilt para um Power Tilt base, vamos modificar o Power Tilt normal. Então, quando a gente entrar aqui no Power Tilt, abaixo daquelas linhas que estão comentadas lá, você vai se deparar com a primeira parte do código, que é onde ele define os parâmetros iniciais. Né? Então, aqui ele vai definir a N, que aqui ele escreve dessa forma, um índice espectral escalar, o NRAM, o NRAM-RAM, o ANT, que vai ser um índice espectral tensorial, o NT-RAM, esse RAT aqui, que vai ser a razão entre as amplitudes do espectro de potência tensorial e escalar, que seria o R, né, vai definir a escala pivô, escalar, a escala pivô tensorial, Scalar Power Amp, que é o AS, Tensor Power Amp, que é o AT. E agora a gente está introduzindo dois novos parâmetros, o KC e o alfa. Então a gente vai definir eles dessa forma aqui. A gente vai colocar uma tag para a gente saber onde a gente está modificando. Então, comento aqui a primeira linha, coloco da aula 2, a gente está definindo duas novas variáveis. Uma variável KC, uma variável alfa. E tudo isso tem que ser feito dentro dessa rotina aqui, que está definindo quais são os parâmetros primordiais, certo? Isso aqui é importante para ele poder relacionar esses novos parâmetros que você está introduzindo, quando você for colocar na sua equação para calcular o espectro de potência. E mais na frente a gente vai ver também que tem uma forma de fazer ele entender, quando você escrever isso no parâmetros.ini aqui. A segunda parte vai ser nessa subrotina, que vai... agora aqui, essa parte dessa rotina, ele vai dizer como o código vai ler os parâmetros que foram definidos aqui, nesse tipo Initial Power Params, ele vai atribuir valores padrões, digamos assim, aqui, né? Então, se você colocou sua equação, mas esqueceu de definir no parâmetros.ini qual o valor desse parâmetro, ele vai pegar desses parâmetros aqui, que são os que são colocados como padrão, né? Então, a gente é tipo um set default. E aí ele faz isso para todos os parâmetros que são valores aceitáveis, né? Então, um NS que é 1, não tem run, né? Não tem dependência com a escala, então aqui tudo é 0. Não tem perturbação tensorial. O R vai ser 1. A escala pivô é sempre 0,05 megaparsec. A amplitude vai ser 1, escalar e tensorial também, por isso que o R é 1 aqui também. Então, a gente vai colocar valores padrão aqui também. Aí, a forma dele entender isso é colocando esse AP%, né? É importante para a linguagem Fortran. Então, a gente coloca o KC. Lembra que a gente definiu o KC antes e alfa. Né? Se a gente coloca um KC igual a 1 e um alfa igual a 0, a gente retorna isso aqui para a forma do Power Law. Então, seria uma forma de fazer o Cambi entender isso como padrão. E aí agora a gente vai, por fim, escrever essa nova equação. Né? Então, dentro ainda do Power Tilt, vai ter essa parte onde vai escrever que é a função do espectro de potência escalar. Certo? Então, vai ter algumas coisas já comentadas e definidas aqui. A forma padrão do câmbio e calcular seria essa primeira parte aqui, ó. Seria esse scalar power,
que originalmente não tinha esse 1 aqui, certo? Eu devia ter mostrado um arquivo original melhor, mas que ele vai escrever naquela parametrização lá, né? Que é... E aqui ele escreve só P%. Então, é um Scalar Power Amp, que é o AS, vezes... E aqui ele faz a exponencial e ele vai fazer isso no logaritmo. Aqui ele está definindo ó, ln hat dessa forma, como log de k sobre o k pivô, que a gente definiu daquela forma lá em cima como o k0 scalar. E aí sempre uso o p% aqui para escrever nessa linguagem. Então ele vai fazer ó, ns menos 1 mais... agora o ln hat aqui, ele está incluindo toda a parametrização, né? Que inclui o run e o run. Então, essa era a forma original, esquece esse 1 aqui, que o código calcula o espectro de potência primordial. A gente está fazendo essa modificação e agora a gente precisa deixar isso aqui como um novo scalar power, por isso que eu adicionei esse underline 1 aqui. E aí a gente vai fazer que é o power law, é esse scalar power 1 aqui, e a gente adiciona a modificação nessa parte aqui, que vai ser 1 menos a exponencial de menos k sobre o nosso kc, tudo isso elevado ao nosso novo parâmetro alfa. Então, aqui a gente introduziu a nossa modificação, e eu tive que definir uma nova variável aqui, que foi esse scalar power 1, que é usado só aqui dentro dessa rotina. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente mudou a forma como o Camp vai calcular o espectro de potência primordial, saindo dessa parametrização, que é simplesmente uma lei de potência, para essa parametrização que inclui esse cutoff que depende de Kc e de alfa. A gente ainda precisa fazer uma coisa, né? Então, a gente já fez 3 coisas. A gente mudou a equação, a gente colocou o valor padrão para os parâmetros e a gente definiu as novas variáveis que vão ser utilizadas. A gente precisa fazer a última parte, que é o link entre PowerTilt e params.ini, e isso vai ser feito numa subrotina que também está dentro do PowerTilt, que é essa subrotina que se chama Initial Power Read Params, que é a forma como ele vai ler esses parâmetros que estão aqui sendo usados no PowerTilt, e ele vai ler e associar com os parâmetros que estão lá no params.ini. Né? Então, você vai ver vai ter toda uma rotina aqui, ele vai explicar como ele lê esse K0 scalar lá. Então, ele vai ler esse arquivo no .ini, assim, ele associa esse nome, né? O que a gente está chamando de K_0_ scalar aqui, no params.ini vai ser simplesmente pivot scalar. Que ele vai pegar o valor padrão que a gente definiu naquela parte anterior, caso a gente não coloque no params.ini. Então, ele vai fazer isso para todos os parâmetros, para o K0 scalar, para o K0 tensor, vai fazer para tensor parametrization, tá vendo? Também leia essas coisas aqui. Ele faz isso também para o AS, né? O que aqui ele está definindo como scalar power amp, no arquivo params.ini, ele vai identificar dessa forma aqui, scalar amp. E ele coloca valor padrão 1, por exemplo, pode já colocar aqui. Então, a gente vai introduzir os nossos novos parâmetros. Como? A gente segue mais ou menos o padrão. Então, tem que começar com esse init power, coloca 1%, e coloca Kc, que foi a forma que a gente definiu essas nossas novas variáveis aqui. A gente vai colocar da mesma forma, então, segue o padrão que já está aqui, ini_read double array file, vai ler no arquivo .ini, o Kc, que vai ter um valor de i associado, que aqui eu não coloquei qual vai ser, mas ele pode pegar do padrão que está aqui antes, né, que a gente colocou. E vai ter um init power % alfa, e faz o mesmo para o parâmetro alfa. Então, agora a gente já fez as 4 coisas necessárias. Colocou a nova equação, definiu as variáveis que vão ser usadas ali, fez o link do PowerTilt com o params.ini,
e definir valores padrão, caso a gente esqueça de usar o parâmetros.ini. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa compilar o Cambi. Então, a gente vai fazer um make clean, make, e vai compilar o Cambi todo de novo, e vai... o que vai acontecer? Ele vai usar agora esse power tilt modificado, né? Que agora calcula o espectro de potência primordial usando essa equação aqui. Beleza, compilamos. Agora a gente já pode ir para o parâmetros.ini, adicionar esses dois parâmetros aqui, KC e alfa. Né? Então, da mesma forma que a gente adicionou parâmetros no Power Tilt, a gente tem que adicionar esses parâmetros no parâmetros.ini. Né? Então, sempre coloco uma tag aqui, a gente vai lá naquela parte que tem o Initial Power Spectrum, a gente coloca esses parâmetros juntos, porque estão relacionados, e a gente simplesmente adiciona esse KC aqui, a gente vai testar para alguns valores, e adiciona um alfa, lembrando sempre dessa anotação aqui, coloca esse 1, e a gente vai fazer um teste, né? Então, passos. Salva, deixa um parâmetros.ini original e salva um novo parâmetros.ini do tipo params underline kc x underline alfa y ponto ini. Copiou o primeiro. Aí você vai mudar os valores de KC e alfa, pode salvar o seu parâmetros.ini com esses nomes assim, e vai fazer testes, né? Então, vocês podem testar, por exemplo, fazer todo esse processo e verificar qual é o efeito de KC e de alfa no espectro de potência das flutuações de temperatura, né? Então, sempre lembra daquele esquema, salva um parâmetros.ini com um nome diferente, salva o output root com um nome diferente para você fazer o plot, né? Então, faz o primeiro, salva o primeiro parâmetros.ini, muda o output root, coloca aquele, pode ser aquele valor também, né? Teste, KC003, alfa 9. Aí salvou, adicionou o KC e o alfa, rodou o Cambi, ponto barra Cambi, com esse novo parâmetros.ini que você criou, vai ter uma saída. Aí você agora salva um novo parâmetros.ini para outro valor de KC, muda o nome da saída dentro do Cambi, muda os valores de KC e de alfa, e vai gerando todas essas saídas, e no final você pode fazer um plot, e vai verificar aqui o quê? Que se a gente deixar o alfa fixo e mudar apenas essa escala onde acontece a supressão embaixo dos multipolos, é isso que a gente vai perceber. Ó. Dependendo de qual seja o KC, a gente vai ter uma supressão aqui embaixo dos multipolos, antes ou depois. A gente vai ver qual K que acontece essa supressão aqui. Agora, por outro lado, se a gente mantém o KC fixo e varia o alfa, a gente vai perceber que também vai ter uma mudança aqui embaixo dos multipolos, mas vai ser uma mudança um pouco diferente dessa mudança que acontece aqui para o KC. Né? O KC é mais sensível a essa supressão que está acontecendo aqui, enquanto o alfa está mais relacionado com a supressão que vai acontecer mais aqui em baixíssimos multipolos mesmo. Então, vocês podem também testar esse. Eu não coloquei esse como exercício, porque envolve essa nova compilação do Cambi, mas vocês podem testar também e entrar em contato para tirar dúvidas sobre como fazer. Bom, e a última parte é como a gente escreve novas saídas no Cambi, né? Então, por exemplo, até então a gente não viu nada nessas saídas que, por exemplo, sejam relacionadas a distâncias, né? Eu mostrei no início esse plot aqui do gráfico de medidas de módulo de distância de supernovas em função do redshift, mas o padrão do Cambi não é fornecer isso como um output, embora a gente possa fazer isso, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Então, esse módulo de distância,
que está escrito nessa primeira equação aqui, que relaciona esse dl, que é uma distância de luminosidade, ele relaciona, ele é basicamente uma diferença de magnitudes entre a magnitude aparente da sua fonte e a magnitude absoluta dela. E aí ele é relacionado aqui, né, magnitude aparente, magnitude absoluta, esse M maiúsculo, e com alguns parâmetros aqui, alfa, beta, x1 e c, que são parâmetros de calibração, né? Aí é uma outra história, calibração de supernovas, por exemplo. Mas ele pode ser traduzido, esse módulo de distância, em distância de luminosidade, através dessa primeira equação aqui, e a gente pode relacionar distância de luminosidade e distância de diâmetro angular, utilizando a relação de dualidade de distância cósmica, que é dada por essa segunda equação aqui, né? Então, dA para a distância de diâmetro angular, dL para a distância de luminosidade. E agora a gente vai ver como a gente pode escrever essas distâncias no Câmbio, né? Então, a ideia seria, né, escrever uma nova saída. Por exemplo, queremos fazer o plot de dA ou queremos fazer o plot da distância de diâmetro angular, certo? E aí a gente tem que incluir uma nova saída aqui, a gente vai criar um arquivo, que vai ser essa nossa nova saída, e a gente precisa fazer isso no código, num lugar que seja conveniente, né? Então, estava escrevendo aqueles parâmetros novos do espectro de potência primordial na parte do código que era relacionada com o espectro de potência primordial, que era o power tilt. A gente precisa descobrir no código onde o Câmbio faz esses cálculos de distância. E uma vez que a gente encontre, a gente vai nesse lugar e vai escrever essa nova saída que a gente quer. Isso vai ser feito como um laço, né, um loop aqui em Fortran, em que a gente vai escrever nesse nosso arquivo o redshift e o módulo de distância, por exemplo. E a gente precisa descobrir onde fazer isso, né? Então, um comando que a gente pode usar no terminal para descobrir onde tem alguma coisa que a gente queira encontrar é o grep. Então, a gente vai digitar no terminal grep. Esse menuzinho aqui é para ele não fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas, e dentro desses apóstrofos a gente vai colocar o que a gente quer encontrar. Então, vamos tentar encontrar no código onde ele calcula distância de diâmetro angular, a gente coloca essa palavra-chave aqui, diameter, e a gente vai procurar isso em todos os arquivos que tenham esse final aqui, ponto, estrelinha 90, porque pode ser um F maiúsculo ou minúsculo. Então, ele vai dar aqui, ó, diferentes lugares onde ele encontra essa palavra diameter. O -d foi importante porque ele tinha um D maiúsculo e ele não fez distinção assim, né? Então, dentro desse arquivo, ó, modulos, ele vai ter várias coisas relacionadas com a distância de diâmetro angular. Vê aqui, ó, angular diameter distance, function angular diameter distance. Então, nesse lugar, ele vai encontrar coisas relacionadas com distância de diâmetro angular. Se a gente faz um grep usando também luminosity distance, a gente vai ver que também nesse módulo ele tem essas distâncias. Então, lembra que na primeira aula eu falei sobre o que tinha nos módulos, né? E nesse módulo em específico tinha várias coisas que ele ia usar ao longo do módulo. Uma dessas coisas é como calcular distância. E aí, o primeiro passo, né, foi achar no código um nome de variável útil. Agora a gente precisa encontrar onde exatamente estão as fórmulas de interesse. Então, se a gente entra naquele arquivo modulos e a gente procura lá dentro o diameter, a gente vai encontrar que vai ter essa função aqui, lá, que vai calcular a distância de diâmetro angular dessa forma aqui, certo? Que depende do redshift, 1 mais E, e depende da distância comóvel. É dessa forma, mais ou menos, que se calcula a distância de diâmetro angular. Esqueci de colocar a equação aqui de cosmologia, mas aqui é só a forma como ele dá os nomes dos parâmetros, né? Se a gente procura por luminosity distance, a gente também vai encontrar
uma função dentro de modulos que vai ser como ele calcula a distância de luminosidade, né? Que ele vai utilizar, então, basicamente, essa equação aqui da relação de dualidade, que é distância de diâmetro angular vezes 1 mais e ao quadrado. Então, ele calcula dA usando a cosmologia e calcula dL a partir de dA. Mas se a gente procurar por módulo de distância, a gente não vai encontrar isso no código. Ele não calcula esse dm aqui a partir do dl. Então, essa vai ser a nossa tarefa, escrever esse módulo de distância aqui e fazer o plot. Né? Então, vamos escolher um lugar apropriado para fazer isso dentro desse módulo, que é o modules.f90, para a gente fazer aquele laço que a gente tinha dito que seria mais ou menos o que o código deveria fazer. Então, tem uma subrotina que vai gerar os CLs, né? O que ele gera como output. Porque, lembra que distância de diâmetro angular e distância de luminosidade, o CAMB não produz como output. O que ele produz como output são os CLs. E aí tem essa subrotina dentro de modulos que chama Output CL Files, né? Então, são os arquivos CLs que são gerados como outputs. A gente pode, por exemplo, incluir dentro dessa subrotina essa nossa equação do módulo de distância para ele gerar como um arquivo de saída. Somente as coisas que estão dentro dessa subrotina é que o código pode gerar como arquivo de saída. Então, vai ter um monte de coisas aqui dentro do modulos, você vai encontrar essa subrotina, output CL files, vai ter um monte de coisas aqui, um monte de definições de variáveis, coloca sua tag, sei lá, mas com a exclamação, aula 2, vai incluir essas novas variáveis, o redshift e o dm, que é a sua nova variável que você quer calcular isso daqui. Aí vai ter um monte de outras definições aqui, que é como ele vai calcular os CLs e gerar como saída. No final, antes de ter um end subroutine output CL file, você vai colocar mais ou menos esse script que está aqui desse lado, né? Então, você vai abrir em Fortran esse arquivo aqui, que você vai chamar de DL, de supernovas.dat. Essas outras coisas é só a forma de Fortran, né? Você está abrindo uma unidade que... coloquei aqui um número aleatório, mas que você tem que garantir que não vai ter nada com esse número aqui de unidade, né? Tipo, estou abrindo um arquivo número 50, sei lá, pode ter outras saídas no campo, a saída 1, a saída 2, 3, 4, 5, estou chutando um número bem alto, porque o campo não tem tantas saídas assim. Então, eu coloco 50, dou o nome para ele, e o que ele vai fazer dentro desse laço é fazer o redshift variar de 1 até 1000. Aqui essa variável ZZ é só um passo, a gente está definindo aqui como uma forma de passo, né? O quanto ele vai de 1 a 1000, variando com esse passo aqui, e aí a gente escreve o nosso DM, que vai ser o 25 mais 5 vezes o log na base 10 de DL, que é quem? 1 mais e ao quadrado vezes a distância de diâmetro angular, né? Então, ou a gente poderia colocar direto aqui, luminosity, distance, de ZZ, mas a gente pode usar a distância de diâmetro angular e usar a relação de dualidade de 1 mais e ao quadrado aqui. E aí a gente vai escrever nessa unidade 50, utilizando essa formatação, a gente vai escrever o Z e vai escrever o DM que a gente acabou de calcular. A gente fecha o ciclo fecha a unidade que a gente abriu, né? Porque a cada Z que ele calculou, ele foi colocando uma nova linha nesse arquivo de saída, né? ZDM, 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 para cada um, até ele calcular para todos esses redshifts aqui. E aí, sempre lembrem dos passos, né?
copia esse modules.f90 original, o original, copia no modules basic ou base, ou base, antes de você fazer sua modificação, porque aí você vai garantir que você tem aonde recorrer se algo der errado. Você, pera, calma, o que é que eu fiz? Eu tenho uma versão original. Então, copia o modules.f90 para um modules base.f90, faz as suas modificações no modules.f90. Aí você coloca tags, né? Sempre que você adicionar alguma coisa, que você vai adicionar aqui nessa parte de definição de variáveis e na parte de escrever o arquivo, você coloca também uma tag para identificar onde você fez a modificação. Uma vez que você fez a modificação, salvou o arquivo, compila o Cambi de novo. E aí lembra de fazer isso aqui num Cambi original, porque se você fizer na mesma pasta do Cambi anterior, você vai calcular uma distância para um espectro de potência primordial modificado, né? Então, antes de copiar o modules num novo básico, pega uma nova pasta do Cambi. Dentro dessa nova pasta do Cambi, você copia o modules, faz as modificações no module.f90, coloca as tags nos lugares que você fez as modificações, compila o Cambi de novo. Faz um make clean, make. E aí você garante que o Cambi está calculando tudo padrão, tudo para o modelo Lambda CDM, e ele só está adicionando uma nova saída, que é esse arquivo aqui, que calcula o módulo de distância. Então, você vai agora poder rodar o Cambi, né? Usando o ./cambi params.ini. E aí, como um exemplo, e na verdade mais na frente vai ser um exercício, eu quero que vocês façam isso utilizando os parâmetros que não são físicos, né? Então, vão ter algumas alterações que vocês precisam fazer no params.ini. O seguinte, na parte que tiver uso de físico, você vai colocar false, aí lembra, né? Que tem que comentar aquelas linhas que aparece o ômega BH quadrado, descomentar as linhas que aparecem o ômega bar e o ômega CDM para poder usar isso aqui. Eu quero que vocês façam nessa configuração, testando só com matéria bariônica, como se o universo tivesse só matéria bariônica. Não tem matéria escura, não tem energia escura, não tem neutrinos, e além disso, testa para diferentes valores de H0. Então, você vai ter 3 params.ini. Pega o original e copia. Copia o primeiro para um exemplo, que eu quero calcular o modo de distância para um H050. Copia depois o params.ini para outro, que eu quero calcular com H070. Copia para outro, que eu quero calcular com H090. Dentro do campo, você também precisa mudar o nome da sua saída, né? Que vai produzir os CLs. Então, você testa para o modo de distância do H050, quando você escrever dentro desse. Quando escrever dentro do segundo de H070, põe aqui também o H070 e o H090 também coloca um H090. Então, faz a cópia, muda o nome do arquivo de saída, muda os valores dos parâmetros fazendo essa configuração aqui para o primeiro H0, para o segundo H0, para o terceiro H0, roda o Cambi. Porém, na primeira vez que você rodar o Cambi, ele vai produzir como saída, além de todos esses, teste, moddist, H050, underline, scal, CL, etc. Aqui é só isso aqui que vocês têm que fazer, né? Coloca o false aqui, vai ter que comentar essas linhas, descomentar essas aqui, colocando aqueles valores. E quando você rodar o Cambi, que você fizer ./cambi params.ini, ele vai gerar, além das saídas padrão, ele vai gerar esse arquivo que chama dlsn.dat, que foi o arquivo que você deu o nome aqui.
lembra? Só que ele gera 1. Uma vez que ele rodou o cambi, ele gera 1. Se você for rodar de novo o cambi para o segundo valor de H0, ele vai gerar o arquivo com o mesmo nome. Ele não vai mudar o nome desse arquivo aqui. Ele vai gerar de novo um DL, underline sn.dat, agora calculado para o H070. Então, quando você rodar o cambi a primeira vez, antes de fazer o segundo run para um valor diferente de H0, muda o nome desse arquivo. Então, você pode mudar esse DL sn.dat para e salva ele com o nome DL sn H050.dat. Aí você pode fazer o segundo run com o segundo arquivo params.ini, que vai estar usando o H070, e ele vai gerar, você vai ver que ele vai gerar um novo arquivo de saída DL underline sn.dat. Você muda de novo, salvando com o final H070. E faz o terceiro run para o H090, e ele vai gerar de novo, além de todas as saídas padrão do cambi, com os nomes que você está colocando aqui, ele vai gerar um arquivo que é dl underline sn.dat. E aí você salva também para o final H090 para você saber e você poder fazer esse plot aqui, né, que vai ser um plot desse módulo de distância para os 3 valores de H0 que você considerou, utilizando essa configuração aqui, como se o universo tivesse só baryons, né? Esse é o exemplo. O exercício é algo mais simples, mas que vai ser basicamente o mesmo, né? Eu quero que vocês plotem o módulo de distância e o espectro de temperatura para diferentes valores de H0, mas pode usar os valores físicos mesmo, não precisa daquela mudança aqui de testar só com baryons. Pode usar o padrão e você vai mudar simplesmente o valor do parâmetro de Hubble, 50, 70 ou 90, e vocês devem obter resultados similares a esse aqui, né? Então, nota que no espectro de potência das flutuações de temperatura, mudar o valor de H0 significa mudar não a altura, mas a posição dos picos, e isso está relacionado com a escala em que acontece o desacoplamento, por exemplo. Mas mudar H0 também muda a inclinação aqui em baixos multipolos. E para distância, vai ser esse mesmo processo. Lembrando que vocês vão ter que fazer esse processo de incluir esse cálculo da distância no arquivo modules, fazendo todo esse procedimento aqui, né? Primeiro pega uma nova pasta do cambi, copia o modules.básico, adiciona a sua modificação, compila novamente o cambi, lembra de mudar sempre a saída que o campo fornece da distância, para poder fazer o plot dos 3, senão você vai sempre copiar sobre o arquivo anterior. E aí, eu espero que vocês consigam fazer, qualquer coisa também pode entrar em contato, que a gente tira as dúvidas. O cambi, ele tem muito mais funcionalidades, a gente precisaria de um curso mais longo para poder fazer uma aula mais completa, né, abrangendo todos os aspectos que o cambi pode trabalhar. Mas aqui a gente já tem uma noção básica, é uma questão bem de uso mesmo, assim, de ficar mexendo no código, de se adaptar com a linguagem Fortran, e de mexer, e de testar mesmo. E aí sempre tem várias partes do cambi, vai fazendo teste, e vai mexendo até você conseguir fazer essas modificações. Essas são as modificações básicas. O passo posterior, né, seria utilizar um Cosmo MC para você fazer uma varredura do espaço de parâmetros, e aí você não está fazendo uma predição só para uma combinação de parâmetros, você vai fazer essa varredura aqui, modificando todas as combinações possíveis de parâmetros e ver qual os valores dos parâmetros que se ajustam melhor aos dados, né? Então, é um outro curso à parte também, essa parte da análise estatística e tudo mais. Aqui eu quero agora finalizar deixando meus agradecimentos ao Instituto Internacional de Física por essa oportunidade de ministrar esse curso para vocês, ao Observatório Nacional, que é a instituição de onde eu faço parte, com bolsa de pós-doutorado
Programa de Capacitação Institucional do CNPq. E um agradecimento muitíssimo especial à doutora Mico Benetti, que foi a minha co-orientadora do doutorado e que foi quem me ensinou, assim, praticamente tudo que eu sei do CAMB. Eu quero dizer um grazie mille para ela é italiana, é uma colaboradora muito querida e sem ela, talvez hoje vocês não estivessem recebendo esse curso que eu pude ofertar. E é isso, pessoal. Continue usando o CAMB, continue se aprofundando. É um código que é bem utilizado. Se vocês quiserem se aventurar a usar o CAMB em Python também, fiquem à vontade. Podem entrar em contato para a gente tirar dúvida. Eu também quero muito aprender, eu estou só procurando um tempinho para aprender mais sobre isso. Vou deixar meu e-mail, o simonecosta@on.br. Vocês podem me enviar e-mail para tirar dúvida. Dependendo de dia e horário, a gente pode até fazer videochamada para tirar dúvida. Essa coisa de código, eu acho que é mais legal estar junto assim, com a pessoa, para ir mexendo mesmo. E eu desejo muito sucesso para todos vocês. Um abraço e até mais.